Bom dia! Mais uma leitura maravilhosa desse livro aqui, A Dieta da Mente, Dr. David Perlmutter, Descubra os assassinos silenciosos do seu cérebro. Estamos aqui na página 113 e a gente começa hoje com uma parte do livro que é um subcapítulo, né? Dentro do capítulo que ele diz assim, uma pequena história. Então, deixa eu colocar aqui nossos 15 minutinhos para a gente começar. Então, bora lá. Uma pequena história. Se você for como a maioria, em algum momento da vida, já comeu mais margarina que manteiga, teve a sensação de estar abusando quando limpou um prato de bife, queijos e ovos, e girou em torno de produtos com dizeres baixa gordura, sem gordura ou sem colesterol. Não é culpa sua ter feito essas escolhas. Todos nós integramos uma sociedade que confia em especialistas, entre aspas, para nos dizer o que é bom e o que é ruim. Nas últimas gerações, passamos por eventos históricos em nossa compreensão da saúde humana, assim como descobertas espetaculares a respeito daquilo que nos deixa doentes e sujeitos à doença. Na verdade, a virada do século XX marcou o início de uma enorme transformação na vida americana devido aos avanços na tecnologia e na medicina. No espaço de poucas décadas, generalizou-se o acesso a antibióticos, vacinas e serviços públicos de saúde. Desapareceram, ou pelo menos passaram a ser controlados, doenças comuns na infância que antes reduziam fortemente a expectativa média de vida. Cada vez mais, pessoas se mudaram para as cidades, deixando para trás o estilo de vida rural. Tornamo-nos mais educados, mais bem informados e cada vez mais sofisticados. Mas, em vários aspectos, também nos tornamos cada vez mais impressionáveis e enganáveis por informações que ainda não foram totalmente decifradas ou comprovadas. Talvez você não se lembre da época em que os médicos recomendavam, por exemplo, fumar cigarros. Mas no campo da nutrição, esse tipo de ignorância aconteceu, numa escala muito mais sutil. E, infelizmente, parte dele continua até hoje. Em 1900, o homem urbano típico ingeria cerca de 2.900 calorias por dia, sendo que 40% dessas calorias vinham das gorduras saturadas e insaturadas, em partes iguais. Famílias rurais que viviam e trabalhavam em fazendas provavelmente consumiam mais calorias. Era uma dieta repleta de manteiga, ovos, carne, grãos, vegetais e frutas da estação. Poucos americanos sofriam de sobrepeso, e as causas de morte mais comuns eram pneumonia, tuberculose, diarreia e enterite. Também foi perto da virada do século XX que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos começou a monitorar tendências alimentares, observando uma alteração no tipo de gordura que os americanos estavam ingerindo. Começou-se a utilizar óleos vegetais em vez de manteiga, o que levou a indústria alimentícia a criar óleos hidrogenados, que se parecem com a manteiga. Em 1950, tínhamos passado de um consumo de 8 quilos de manteiga e pouco menos de 1,5 kg de óleo vegetal por ano, para um pouco mais de 4 quilos de manteiga e mais de 4 quilos de óleo vegetal. Espera, que eu vou ler de novo. Em 1950, tínhamos passado de um consumo de 8 quilos de manteiga e pouco menos de 1,5 kg de óleo vegetal por ano, para pouco mais de 4 quilos de manteiga e mais de 4 quilos de óleo vegetal. A margarina também ganhou terreno rapidamente em nossas dietas. Na virada do século, representava apenas 1 quilo por pessoa, mas na metade do século aumentou para cerca de 4 quilos. Embora, será que é por quanto tempo esse negócio? 8 quilos, será que você quer por mês? 8 quilos de manteiga por mês. Falou, falou. Tá, por ano? Por ano? Por ano. Bom, embora a chamada hipótese lipídica exista desde meados do século XIX, foi só em meados do século XX que os cientistas tentaram relacionar uma dieta gordurosa com artérias gordurosas, à medida que começou a aumentar o número de mortes por doenças arteriais coronarianas, DAC. Segundo essa hipótese, a gordura animal saturada eleva o nível de colesterol no sangue, levando ao depósito de colesterol e outras gorduras nas artérias, sob a forma de placas. Para reforçar essa teoria, um especialista em saúde pública da Universidade de Minnesota, chamado Ansel Keys,
mostrou uma correlação quase linear entre as calorias da gordura na alimentação e as mortes por doenças cardíacas na população de 7 países. Ele ignorou países que não se encaixavam nesse padrão, inclusive muitos onde as pessoas ingeriam muita gordura, mas não contraíam doenças cardíacas, e outros onde as dietas são pobres em gorduras, mas a população tem uma alta incidência de ataques cardíacos fatais. Os japoneses, cuja dieta tem apenas 10% de calorias advindas da gordura, apresentaram a menor taxa de mortalidade por DAC, menos de uma pessoa em cada 1.000. Os Estados Unidos, por outro lado, tiveram a maior mortalidade por DAC, 7 em 1.000, com 40% das calorias vindo da gordura. À primeira vista, pode parecer que esses padrões apontam diretamente para a ideia de que a gordura é ruim, que a gordura causa doenças cardíacas. Os cientistas mal poderiam supor que esses números não contavam a história completa. Esse raciocínio errado, porém, infiltrou-se por várias décadas, com os cientistas em busca de provas adicionais, que incluíam o estudo do coração de Framingham, concluindo que aqueles que têm colesterol mais elevado têm maior probabilidade de ter DAC e morrer em função delas. Em 1956, a American Heart Association começou a promover a chamada dieta prudente, que conclamava a substituir a manteiga, bacon, ovos e carne de boi por margarina, óleo de milho, frango e cereais. Na década de 1970, a hipótese lipídica se tornara firmemente estabelecida. No cerne dessa hipótese estava a afirmação inarredável de que o colesterol causava doenças arteriais coronarianas. Isso, naturalmente, incentivou o governo a agir, o que levou ao lançamento das metas dietárias para os Estados Unidos, pelo Comitê de Nutrição e Necessidades Humanas do Senado, em 1977. Como você pode imaginar, essas metas tinham o objetivo de reduzir a ingestão de gordura e evitar alimentos ricos em colesterol. Gorduras saturadas, entupidoras de artérias, foram consideradas particularmente más. Assim, foram condenadas a carne de boi, o leite, os ovos, a manteiga, o queijo, os óleos tropicais, como o óleo de coco e o de palma. Esse pensamento também abriu caminho para o foco bilionário da indústria farmacêutica em remédios redutores de lipídios. Ao mesmo tempo, as autoridades de saúde começaram a aconselhar as pessoas a substituir as gorduras, agora do mal, por carboidratos e óleos vegetais processados poliinsaturados, incluindo os óleos de soja, milho, algodão, canola, amendoim, cártamo e girassol. Lanchonetes de fast food aderiram em meados dos anos 1980, passando de gordura animal e óleo de palma para óleo vegetal parcialmente hidrogenado, gordura trans, na fritura dos seus alimentos. Embora de lá para cá o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tenha alterado seu guia alimentar, ainda divulga a ideia de que gordura é ruim e carboidrato é bom. Na verdade, no novo guia, nenhuma gordura aparece, o que confunde os consumidores em relação a quais gorduras e de que tipo cabem numa dieta saudável. O Dr. Donald W. Miller, cirurgião cardíaco, aposentado e professor de cirurgia emérito na Universidade de Washington, colocou a questão em termos exatos em seu ensaio de 2010 intitulado Health Benefits of a Low Carbohydrate, High Saturated Fat Diet. Benefícios de uma dieta pobre em carboidratos e rica em gorduras saturadas. O reinado de 60 anos da dieta pobre em gordura e rica em carboidratos vai acabar. Isso acontecerá quando os efeitos destrutivos à saúde do excesso de carboidratos na dieta se tornarem mais amplamente reconhecidos e os benefícios à saúde das gorduras saturadas mais bem conhecidos. A hipótese lipídica dominou os círculos cardiovasculares durante décadas, apesar do fato de o número de estudos contraditórios exceder o de que lhes dão apoio. Nos últimos 30 anos, não foi publicado nenhum estudo que demonstrasse inequivocamente que a redução do colesterol sérico por meio da ingestão de uma dieta pobre em gordura, pobre em colesterol, previne ou reduz ataques cardíacos ou taxas de mortalidade. E, como aponta o Dr. Miller, estudos populacionais do mundo inteiro não sustentam a hipótese lipídica. Podemos percorrer estudos até o distante ano de 1968 que desmentem cabalmente a ideia de que uma dieta pobre em gordura seja ideal. Naquele ano, o Projeto Internacional de Aterosclerose examinou 22 mil cadáveres de 14 países
e concluiu que não importava se as pessoas ingeriam grandes quantidades de produtos animais gordurosos ou se seguiam uma dieta majoritariamente vegetariana. A prevalência de placa arterial foi a mesma em todas as partes do mundo, tanto aquelas com altos índices de doenças cardíacas, quanto em populações com pouca ou nenhuma doença cardíaca. Isso significa que o espessamento da parede arterial poderia ser simplesmente um processo inevitável de envelhecimento, que não tem necessariamente correlação com doenças cardíacas clínicas. Se a ingestão de gorduras saturadas não causa doenças cardíacas, o que causa? Vamos observar agora essas circunstâncias do ponto de vista do cérebro. E então complementaremos o giro voltando às questões do coração. Logo, você irá compreender a raiz tanto da obesidade quanto das doenças do cérebro. Curiosa? Agora estou curiosa. Então vamos lá. Carboidratos e diabetes e doenças do cérebro. Como já detalhei, uma das formas pelas quais os grãos e os carboidratos põem fogo no cérebro é através de picos de açúcar no sangue. Isso tem efeitos negativos diretos no cérebro, que, por sua vez, dão início a um efeito cascata inflamatório. A explicação científica aponta para os neurotransmissores do seu corpo. Os neurotransmissores são seus principais reguladores do cérebro e do humor. Quando o açúcar no seu sangue aumenta, há uma redução imediata dos neurotransmissores serotonina, epinefrina, norepinefrina, ácido gama-aminobutírico e dopamina. Ao mesmo tempo, vitaminas do complexo B, que são necessárias para fabricar esses neurotransmissores, e algumas centenas de outras coisas são gastas. Os níveis de magnésio também caem, e isso enfraquece tanto o seu sistema nervoso quanto o seu fígado. Além disso, o açúcar alto no sangue desencadeia uma reação chamada glicação, que vamos explorar em maiores detalhes no próximo capítulo. Em termos bem simples, a glicação é o processo biológico pelo qual a glicose, as proteínas e certas gorduras se enredam, fazendo com que os tecidos e as células, inclusive do cérebro, se tornem endurecidos e inflexíveis. Mais especificamente, as moléculas de açúcar e as proteínas do cérebro se combinam para criar novas estruturas, letais, que contribuem mais que qualquer outro fator para a degeneração do cérebro e de seu funcionamento. O cérebro é tremendamente vulnerável aos estragos glicantes da glicose, e isso piora quando antígenos poderosos, como o glúten, aceleram o dano. Em termos neurológicos, a glicação pode contribuir para o encolhimento de tecidos cerebrais cruciais. Fora as bebidas adoçadas, os alimentos à base de grãos são responsáveis pelo grosso das calorias de carboidratos na dieta do americano, seja através de massas, biscoitos, bolos, roscas ou do aparentemente saudável pão integral. A carga de carboidratos trazida por nossas opções alimentares não nos faz bem. Se acrescentarmos a essa lista um pot-pourri de outros alimentos ricos em carboidratos, como a batata, o milho, as frutas e o arroz, não admira que os americanos sejam chamados hoje de pleno direito carboólicos. Não admira tampouco que haja uma epidemia de disfunções metabólicas e diabetes na nossa cultura. Os dados que confirmam a relação entre o diabetes e um consumo alto de carboidratos são claros e profundos. Em 1992, o governo americano deu apoio a uma dieta rica em carboidratos e pobre em gordura. A American Heart Association e a American Diabetes Association seguiram o exemplo em 1994, sendo que a última recomendou que os americanos consumissem 60 a 70% das suas calorias em carboidratos. Entre 1994 e 2015, o número de casos de diabetes triplicou. Dê uma olhada no seguinte quadro, na curva rápida de ascensão de 1958 a 2015. Período durante o qual o número de americanos diagnosticados com diabetes passou de mero 1,5 milhão para colossais 23,35 milhões de indivíduos. Aí tem aqui um gráfico que diz número e percentual da população americana com diabetes diagnosticado. E aí vai só subindo, só subindo. Teve um momentozinho ali que caiu, mas que foi muito breve, que foi de 96 a 97, e depois, né? Isso é significativo, uma vez que, como você já sabe, ser diabético dobra o risco de desenvolver Alzheimer.
Até mesmo pré-diabetes, quando os problemas de açúcar no sangue estão apenas começando, e está associado ao declínio das funções cerebrais e ao encolhimento do centro de memória do cérebro. Também é um fator de risco independente para o desenvolvimento completo do Alzheimer. É difícil acreditar que não se pudesse saber antes dessa correlação entre o diabetes e a demência, mas levou muito tempo para ligarmos os pontos e realizar o tipo de estudo longitudinal que uma conclusão dessa exige. Também levou tempo para nos darmos conta da pergunta óbvia que decorre dessa relação. Como o diabetes contribui para a demência? Eu já mencionei algumas dessas relações, mas deixe-me refrescar a sua memória. Em primeiro lugar, quando se é resistente à insulina, não apenas os neurônios passarão fome e a sua morte será induzida, como o corpo pode não ser capaz de decompor a proteína amiloide que forma placas cerebrais associadas à doença do cérebro. Em segundo lugar, o açúcar alto no sangue provoca reações biológicas ameaçadoras que fazem mal ao corpo. Pela produção de certas moléculas que contêm oxigênio, danificam as células e causam processos inflamatórios. Esses, por sua vez, podem resultar no endurecimento e no estreitamento das artérias do cérebro, sem falar no resto do corpo. Essa condição, conhecida como aterosclerose, pode levar à demência vascular, que ocorre quando entupimentos e derrames matam tecidos cerebrais. Tendemos a pensar na aterosclerose em termos cardíacos, mas o cérebro pode ser afetado da mesma forma por alterações nas paredes de suas artérias. Já em 2004, pesquisadores australianos afirmaram corajosamente em uma revisão de estudos que, entre aspas, já há um consenso pelo qual a aterosclerose representa um estado de estresse oxidativo elevado, caracterizado pela oxidação de lipídios e proteínas na parede vascular. Fecha aspas. Eles também observaram que essa oxidação é uma reação a um processo inflamatório. Uma descoberta mais perturbadora foi feita por pesquisadores japoneses em 2011, quando eles examinaram 1.000 homens e mulheres acima dos 60 anos e concluíram que, entre aspas, pessoas com diabetes tinham 2 vezes mais probabilidade que os demais participantes do estudo de desenvolver Alzheimer no período de 15 anos. Eles também eram 1,75 vezes mais suscetíveis de desenvolver demência por qualquer tipo. Essa relação manteve-se válida mesmo depois de levar em conta diversos fatores associados tanto ao risco de diabetes quanto ao de demência, como idade, sexo, pressão arterial e índice de massa corporal. Como tenho destacado ao longo do livro, pesquisas mais recentes estão documentando como o controle do açúcar no sangue e a redução de fatores de risco para o diabetes tipo 2 podem reduzir significativamente o risco de demência. Bom, agora eu vou parar por aqui porque ele vai começar a contar de uma entrevista. Ele teve a satisfação de entrevistar Melissa Schlein, professora de administração na Universidade de Nova York. Inclusive, tem então um link para você assistir a entrevista na íntegra. Tá, vou parar por aqui, estamos na página 120, bem no comecinho da página 120. Ai, gente, que delícia. Que delícia que é a gente poder ler, né, esse livro, a gente poder fazer essa leitura juntos. Eu tô amando. Eu amo fazer essas leituras em voz alta e eu amo principalmente quando a gente pode discutir essas leituras ali dentro do nosso grupo. É muito gostoso. É muito maravilhoso. Certo? Então é isso, amores. Beijo e até amanhã.